A paz, meus consagrados. A vocação que nos identifica a todos nós é a que está lá em Filipenses 3,12, a de andarmos na direção do prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, que significa nos tornarmos semelhante a Ele. O que é diferente em cada um de nós é a maneira de operarmos, de realizarmos isso. Aí tem a ver com os talentos que o Senhor nos deu. Cada um com as suas habilidades e seus talentos, em benefício da suprema vocação, que é o alvo. E os talentos que nós recebemos são adubados e aguados pela instrução que Jesus deu aos 12 discípulos e a nós de maneira igual, não é? Para eles e para nós. Quem assimilar bem essas instruções serão os que chegam do outro lado como vencedores, com direitos recebidos do Senhor Jesus. O direito de se assentar com Ele no trono, de serem colunas no templo do meu Pai, diz Jesus, de receberem galardões e coroas. Depois de ensinar estas coisas aos seus discípulos, os levou para as suas cidades de origem. Por quê? E para quê? Foi para servirem de testemunho para pessoas que os viu nascer, que os viu crescer, para serem fiel testemunho da obra do Evangelho neles, para pessoas que os conheciam bem, inclusive o caráter deles. Quando nós testemunhamos primeiro para as pessoas que nos conhecem bem, antes e depois do Evangelho agindo na natureza e no caráter da gente, isso tem um outro valor. Jesus está provocando isso na vida deles, para serem a evidência prática do que o Evangelho realiza no coração de pessoas que têm um antes e um depois de conhecerem Cristo. Lembram em lições passadas que Jesus manda que pessoas curadas ou tocadas por Ele voltem para suas casas? Gente que até queria segui-lo, mas Jesus não permite e os manda voltar para casa, lembra? Há um sem número de pessoas que até gostariam de fazer a obra de Deus, mas somente com pessoas desconhecidas, longe de casa, apartado do seu. Não seria porque teriam dificuldades de aplicar o Evangelho com gente conhecida e com as dificuldades normais em conquistar gente da sua relação pessoal e íntima? Falar sobre o poder de Deus, os seus milagres na própria vida para gente desconhecida é mais simples e menos desafiador. Jesus os leva para a prova de fogo, porque pessoas que não querem ser referência e testemunho perto dos seus, preferem por vezes ir para lugares distantes, onde ninguém as conhece. E lá podem contar qualquer história, não é? Até mentem sobre os atributos do Sermão do Monte que têm, ou ainda falsificam o próprio caráter. Com o tempo, o que sobra é um comportamento de uma espécie de testemunho de quem mentiu a obra de Jesus em suas vidas. É por isso que Jesus submete à prova os seus discípulos na terra de cada um deles. Agora, olha Jesus sendo submetido à mesma prova que seus discípulos com relação ao seu testemunho de vida. 2 discípulos de João, o Batista, o seu primo, foram enviados para saberem sobre as notícias que chegavam em Jerusalém. Se eram verdades mesmo sobre as obras de que um Messias, um Cristo, estava realizando lá na Galileia. Eles chegam e fazem esta pergunta básica e direta para Jesus: o Senhor é o que deveria vir segundo as profecias ou vamos esperar outro? Olha a resposta de Jesus. Voltem lá e narrem para o João o que vocês estão vendo e ouvindo aqui. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem e os mortos são ressuscitados. Diga então para o meu priminho que Isaías 61 está se cumprindo em mim. E ele encerra a comissão daqueles 2 dizendo: bem-aventurados
aqueles que não acharem em mim motivo de tropeço. Crente que passa por alguma dúvida no meio das tribulações, no meio das angústias e no meio das apreensões da vida é natural. Mas ficar cultivando, beijando, namorando e morando na casa da dúvida, não. É triste encontrarmos pessoas que começaram muito bem na vida cristã e que se tornaram profundamente cínicas com relação à fé e à vida com Cristo. Gente que tropeça na pedra de fundamento que é Cristo. Gente que dá tropicão na pedra angular que é Cristo. Esse tropeço talvez seja o pior dos tropeços na vida. É quando a frieza e o cinismo disfarçam a tropeçada, a ponto de enganar quem tropeçou porque a pessoa fica cínica e inconsequente, sem notar que depois do tropeço o que segue é um desastroso tombo, porque no cinismo, na hipocrisia da alma, não conseguem se levantar mais, não oram mais, não cultuam mais, não procuram mais o contato com a palavra de Cristo. Às vezes se sentem quentes por causa de alguma emoçãozinha aqui e outra ali, mas já estão no estado de mornidão. Nota que Jesus não está falando de gente ímpia e perversa. Esse é um problema de gente que creu, que experimentou a fé e achou em Cristo o seu tropicão, a sua tropeçada pessoal, porque alimentaram no coração expectativas sobre a vida. E isso provocou frustrações, que os esfriou, que os fez tombar na fé e na esperança. Qual foi o tombo? O cinismo, a indiferença, a frieza da alma e a distância do espírito. O João Batista teve que se livrar das expectativas acerca de Jesus, o Cristo. Graças a Deus, ele se livrou de morrer na incerteza de quem era o Cristo da sua vida. Aleluia! Jesus, o Cristo, antes de ser o que nós expectamos e nós esperamos, ele é tudo o que nós precisamos. Deus enviou Jesus para ser o nosso Redentor e consumador da nossa fé e não das nossas expectativas. Ele é tudo o que nós precisamos, não o que nós desejamos. O nome disso é entrega total e irrestrita. Encontrar gente frustrada e desanimada com Jesus é o maior tropeço que uma pessoa pode sofrer. Ter uma pedra de tropeço que é Jesus é uma desatenção e uma ignorância absurda. Todo culto às expectativas é um convite fatal para a frustração. É uma idolatria disfarçada de fé. Cristo se basta. Cristo é a realização de Deus em nós. Cristo não precisa da nossa expectativa desse mundo. Quem alimenta expectativas nesse mundo, ainda que diga que é fé, sempre será um candidato a ser mais um frustrado. São aqueles que Jesus nomeia de escandalizados em Jesus, que ainda que aparentemente em Jesus tropeçam, caem, desistem do caminho Cristo, porque se escandalizaram dele. E o que sobrou foi o quê? Frustração. Bem-aventurados, felizes seremos se discernirmos quais são as pedras de tropeço possíveis na nossa vida. Deus os abençoe.